De volta com Tudo Posso ao vivo aqui direto de São Paulo. Seguimos juntos pela Rede Família de televisão. Eu convido você de todo o Brasil a acompanhar o trabalho da Rede Família também pelo nosso site. É só visitar redefamilia.com.br. Ali você tem todos os destaques da nossa programação. Mas agora o assunto é saúde aqui no Tudo Posso. E a ginecomastia é uma condição que leva ao crescimento de uma ou de ambas as mamas nos homens. E mesmo quando afeta as duas mamas, elas geralmente crescem de forma desigual. A ginecomastia é comum na puberdade, isso por volta lá dos 12, 13 anos, devido aos desequilíbrios hormonais desse período e, em geral, desaparece espontaneamente dentro de alguns meses, com as mamas retornando ao seu tamanho normal. Agora, quando o problema afeta adultos, pessoas mais velhas ali, ele pode estar diretamente relacionado à queda nos níveis de testosterona no organismo. Doutor André, muito bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença. O assunto, então, hoje é ginecomastia. Eu quero convidar o Brasil inteiro a mandar perguntinhas para a gente aqui através do nosso WhatsApp, 0 Operadora 11 94494 5023. A primeira pergunta é minha mesmo, né? É muito recorrente isso, doutor? É uma condição que é o crescimento... A ginecomastia verdadeira é o crescimento da glândula mamária. Porque tem mamas que crescem que não são só glândula, né? Pode ser a ginecomastia, a pseudoginecomastia, que é a ginecomastia falsa, ou a lipomastia, que é o crescimento de gordura das mamas. Quando tem as duas, que é a maioria dos casos, é a ginecomastia mista, com glândula e gordura. A glândula, ela tem dois picos grandes de crescimento fisiológico. Fisiológico o quê? Natural, quer dizer, do crescimento normal dos homens, que é na puberdade, como você bem falou, com 12, 13 anos, que é aquela explosão de hormônio, né? Cresce pelo, cresce espinha, tem um desbalanço hormonal e que é muito frequente, chega a 65% dos casos do crescimento das mamas, só que isso evolui em torno de 17, 18 anos, já dá uma evoluída e só 7,7% dos casos permanece. Desaparece. Desaparece, só em torno de 7% fica na idade adulta. E daí, lá pela andropausa, que é perto dos 50 anos, que caem os níveis da testosterona, você volta a ter um desbalanço entre estrógeno e testosterona e pode ter um crescimento também das mamas masculinas. Então quer dizer que tem também lá na fase adulta? Tem. É isso, na andropausa, quando atinge lá 50, 60 anos? É outro pico fisiológico, quer dizer, do desenvolvimento natural do homem. Agora, tem as causas exógenas. Exógenas o quê? Que não são nossas, né? É tomar alguns remédios, né? Alguns remédios de uso crônico como problema, alguns remédios para pressão alta, para o coração, antihipertensivos, isso, finasterida, que se toma muito para não cair cabelo, pode desenvolver a glândula, anabolizantes. Mas isso, nesse caso de remédios, né, que acabam incentivando esse crescimento da glândula, isso independente da fase da vida, independente da idade? Independente da idade. Né, que esse tipo de remédio geralmente se toma mais um pouco na idade adulta mais avançada, né, quando vai ter algum problema, ou de pressão alta, do coração, ou de depressão, mas isso pode causar. Anabolizantes podem causar, e tem algumas causas mais graves, que alguns tipos de tumor, né? Então, tumor do fígado, do pulmão, de testículo, isso pode também levar ao aumento da glândula masculina. Agora, é um problema de um constrangimento muito grande para o garoto, né? Tem garotos que não jogam bola, não vão na piscina, não vão no churrasco. Aquela história de jogar bola é aquela coisa assim, você vai jogar bola e você time com camisa sem camisa, nem vou. Torce para não cair num time sem camisa, é isso? Nem vai, esse pessoal nem vai. E começa a andar meio recurvado, assim, para esconder né, o peito, né, por causa do bullying. Então, é uma coisa muito constrangedora e para o garoto isso pode causar um trauma a vida inteira, né? Logicamente, a população está engordando muito, né? Pela vida sedentária. Então, aí, a incidência de glândula com gordura cresce tem sido cada vez maior. Maior porque a população está engordando também. Então, tem muitos pacientes que passam também a ter o constrangimento pela pseudoginecomastia ou lipomastia, que é só gordura. Você faz um ultrassom para saber se tem glândula e não tem glândula. No fundo, o constrangimento é o mesmo, se é a glândula ou se é a gordura. O paciente quer tirar aquela mama para poder curtir a vida social sem constrangimento. Olha, hoje então falando sobre ginecomastia com o Dr. André Colaneri, lembrando que você pode participar também, 0 Operadora 11 94494 5023. Doutor, uma vez que o senhor falou para a gente aqui que as pessoas estão engordando, né? Isso de uma forma geral, né? A gente está caminhando, infelizmente, para essa realidade. Lá na infância, os pais de alguma forma podem evitar que esse problema se agrave, não podem, no garoto?
É que assim, o ganho de peso da população hoje, ela não é só na infância, né? Na vida adulta principalmente, né? Porque se é o estilo de vida de muito trabalho, pouco esporte, alimentação errada. Hoje em dia, pouca gente come em casa, no almoço que pode fazer uma coisa mais balanceada, geralmente tem meia hora, 40 minutos para comer qualquer coisa, come lanche, fast food, isso engorda muito, né? Lógico, em caso de obesidade infantil, cabe aos pais corrigir esse problema e tratar ele, que seria só fazer uma alimentação saudável. A criança adora brincar, adora correr, emagrecer para uma criança não é tão difícil. Aliás, eu lembro de um caso, um garotinho, um amigo, né, de infância, né? Ele era gordinho e depois ele foi crescendo, foi espichando e foi emagrecendo, né? Mas em função de ser gordinho, quando ele emagreceu, as mamas ficaram. Ficou aquele aspecto, né, justamente ele não queria ir na piscina com a gente, não queria ir para o clube, não queria jogar futebol, né, e ficou justamente aquele aspecto, ele se sentia completamente envergonhado. Crianças que eram obesas, que acabam emagrecendo, existe uma tendência de desenvolver, de ficar isso no futuro? Aí teria que fazer ultrassom para ter uma noção se é só gordura ou se é só glândula, né? Ou se são ambos. Porque... O aspecto que eu lembro, doutora, é que ficava praticamente um biquinho, realmente. Então, quando você engorda, você estica toda a pele, né? Da barriga, das costas, da mama. E a mama, ela tem uma regressão da pele menor do que da barriga, né? Então, pode ter sobrado um pouquinho de excesso de pele. Também não dá para falar que não tem uma glândula lá. Certo. O diagnóstico só por ultrassom para ver. Olha, estão chegando perguntas através do WhatsApp, 0 operadora 11 94494 5023. Maria Cândida, tem questionamentos aí com você, né? Sim, sim. Bom, Leonardo de Curitiba, ele fala, tenho 37 anos e tenho os mamilos grandes. Ele também tem problema com peso. E junto ele tem problema de ejaculação precoce. Tem alguma relação, doutor? Olha aí, doutor, vamos lá, o caso do Leonardo. Não, os mamilos aumentados podem ter relação com a ginecomastia verdadeira ou simplesmente com a lipomastia, que é só a gordura, né? Porque o conteúdo da mama está aumentado, ele estica principalmente embaixo da areola, né? Onde está o mamilo, né? O mamilo é o pontinho, a areola é a esfera, né? Então, pode ter o conteúdo lá. Agora, quanto à ejaculação precoce, não tem relação um caso com o outro. Não teria relação nenhuma. Não, o ideal para o Leonardo é procurar um médico, naturalmente, né? Para verificar as causas dos certeza. dois problemas. São duas situações completamente distintas. Exatamente, né? Fazer o diagnóstico específico até para saber se é glândula ou só gordura. Perfeito. Tem mais perguntas também, Maria? É isso? Tem umas perguntas assim aqui. Kelly de Laguna, Mato Grosso do Sul, ela pergunta: comer carne de frango, doutor, pode crescer os mamilos dos meninos? Olha, interessante. A gente já está entrando na sessão de mitos e verdades aqui, doutor. E aí? Esse é mito. É mito? É. Mito, não existe nada que comprove isso. Não tem relação. O senhor falou inicialmente que apenas remédios podem causar isso. Numa determinada fase da vida aí. Não, várias causas, como eu falei, até tumores podem causar, mas alguns medicamentos também podem causar isso. Medicamentos de uso crônico, né? Aquele que você toma 1 semana, 2 semanas. É o contra a pressão alta, que toma a vida inteira, o problema no coração, antidepressivo, que toma anos e anos, isso pode ir crescendo aos pouquinhos. Agora, se vê muito anabolizante, né? Os pacientes que vão malhar, ficar forte, daí tomam anabolizante, o músculo cresce para burro e também a mama pode crescer. Essa situação é muito interessante. O homem que malha demais, então, mas malha associando esse exercício físico com anabolizante. Com anabolizante, que é hormônio. Né? Isso pode ocasionar, então, esse crescimento das mamas. É muito frequente esse problema. E são glândulas bem densas, bem duras, né? Então, é uma mama que cresce para tirar é mais dura do que a mama, geralmente, com crescimento fisiológico. Agora, no começo da conversa, eu cheguei a dizer que é o crescimento de uma ou de duas. Então, quer dizer que nós podemos ter a ginecomastia unilateral também? É mais raro, mas pode acontecer só de uma mama. Não só a ginecomastia verdadeira, ou às vezes você tem as duas mamas aumentadas e o ultrassom só mostra a glândula em uma. A outra é só gordura. Tá. E mesmo quando acontece nas duas, ela não é uniforme, seria isso? A assimetria, ela existe em tudo, né, gente? Né? As duas orelhas não são iguais, as sobrancelhas não são iguais, as mamas não são iguais. Então, as mamas nunca são iguais, né, idênticas. Agora, é difícil você ter o dobro da outra. Elas são semelhantes. Como que o médico faz o diagnóstico? Só de olhar assim para o garoto sem camisa, ele já aponta, já fala? Não, a gente não tem esse poder todo. Não é assim, não. Primeiro a gente conversa para saber os fatores, né? Desde como era na adolescência, era magrão ou já não era, né? Porque aquele garoto que cresceu gordinho, ele já tem uma mama gordurosa desde o começo, né?
Agora aquele garoto que é magro, que de repente passou a ter uma bolinha, um carocinho, que muitas vezes doía, incomodava, aí depois não regrediu e com o tempo ganhou peso e agora com 30 anos, tal, ele trabalha, ganhou peso, tal. Geralmente é mista essa, tem glândula e tem gordura. Agora não, aquele lá que cresceu sempre foi magrão, nunca teve problema, nunca tomou remédio, nunca usou anabolizante, nem algumas drogas também. Maconha, por exemplo, pode levar ao aumento da glândula mamária. Esses alertas são importantes. Né? E aí sempre foi magro, nunca usou nada disso e de repente, quando ficou adulto, engordou. Provavelmente é gordura. Aí na palpação da mama, a glândula é mais densa que a gordura, então às vezes você sente atrás da areola um caroço mais denso se comparado com o restante da mama, mas essa palpação, ela dá uma ideia, ela não é conclusiva. Tem que fazer o ultrassom e daí vai olhar por imagem que se tem glândula ou se é só gordura. Uma vez diagnosticado, como que é feita a correção, doutor? Então, a ideia é diminuir a mama independente do que tem lá dentro, porque o que constrange é a mama aumentada, né? Então, como a maioria tem gordura ou é mista, né, se começa por uma lipoaspiração. A lipoaspiração, ela retira a gordura e deixa a glândula. A vibrolipoaspiração, que a gente costuma fazer, é uma máquina que ela vai vibrando, e esse mecanismo vibratório penetra mais fácil, acaba sendo menos traumático e tira um pouco de glândula, porque ele vai raspando, então ele tira pedacinhos. Da glândula, logicamente, não densa. Né? Geralmente, na periferia da glândula, ela é mais molinha do que no centro. Algumas glândulas que não são tão densas, a gente consegue resolver só na vibrolipoaspiração, tá? Que a ideia é cortar o mínimo possível. Aí, se acabou a vibrolipo, continua um carocinho, aí tem que abrir na borda da areola, na parte inferior, né? A areola está redondinha aqui nessa parte inferior, levanta a tampinha e está a glândula lá que estava maior, ficou menor, né, com a vibrolipo, e se tira essa glândula cortando, né? Aí se fecha, fica uma cicatrizinha, costuma ficar muito boa, na transição da areola, pouco visível, mas tem cicatriz. O fato de tirar a glândula para o homem não tem efeito nenhum? Não, porque ela não devia nem ter se desenvolvido, né? Então a gente está tirando uma glândula que não tem função nenhuma. E o corte da lipoaspiração é feito onde? Um pouco abaixo da mama, mas é um cortezinho de 3 a 5 para baixo, é isso? Não, não é no abdômen, é um pouco abaixo da dobrinha, porque para você lipoaspirar, você precisa ter vácuo, né? Então, se você está tentando lipoaspirar onde está o buraquinho, está entrando ar. Então, precisa ter uns 2 centímetros do começo da mama, que é onde vai começar a tirar o tecido. Imagino que o garoto também não quer constrangimento, né, de mostrar que ele ficou com corte, né? Ficou com uma cicatriz. Operar tem cicatriz, não tem jeito, mas parece uma pintinha. Coisa geralmente pequena, fica mínima, pequena, né? branca, homem, vai desenvolver pelo depois, então acaba dando uma escondida. Maria Cândida, tem mais questionamentos aí? Sim, com relação, vocês já responderam à carne de frango, né? As pessoas perguntam quais são os outros mitos, né, que comer carne de frango não causa isso. O doutor acabou de explicar. Mas quais são outros mitos que as pessoas acreditam e que não é verdade sobre isso? Vamos lá, doutor. O que o senhor tem colhido no consultório? Sobre ginecomastia, não vejo muito mito, não. O pessoal já chega bastante orientado, né? Mas é hereditário, por exemplo, então, doutor? Costuma ser hereditário. E a distribuição de gordura também é hereditária. Então, tem algumas famílias que crescem a mamas de gordura, né? Tem homens e mulheres que você vê assim, a mãe tem uma cintura larga, a filha também, e o homem também. Tem homens que crescem muito a barriga e tem alguns homens que crescem a mama, né? Quando você olha pai e filho, tem a distribuição parecida. E também hábito alimentar. É muito difícil você ter um jovem que cresceu numa família que todo mundo come errado e é sedentário, ele ser magrelo e esportista, né? Então, acaba tendo esse componente não só genético, mas comportamental da alimentação que pode levar ao ganho de peso e ao aumento das mamas. Quando o garoto vai para a cirurgia, o entendimento que eu tenho é um procedimento estético? Ele é estético, alguns convênios cobrem a parte da glândula. É isso onde eu iria chegar agora. Se tirar só gordura não cobre, mas alguns convênios acabam cobrindo a parte da glândula se a mama tem um certo volume que causa constrangimento. Porque a Organização Mundial de Saúde fala de saúde não é só um bem-estar físico, é um bem-estar físico, emocional também, né? E psicológico. Então, isso causa um constrangimento muito grande, pode levar a depressão, pode levar a problemas de relacionamento que interferem na saúde. Tá? Então, nessa parte, algumas vezes Então, os pacientes acabam brigando
muitas vezes com o próprio convênio médico para tentar a cirurgia, doutor. sempre uma luta Uma ali para ver discussão. o que libera, o que não libera. O SUS... Se não tiver ultrassom com a glândula, né, com certeza não vai ser liberado. Tá. O SUS cobre esse tipo de tratamento, doutor? Então, teoricamente, com uma glândula aumentada é para ser coberto, né? Uhum. Agora, aí os hospitais sempre estão lotados, né? Com certeza, se tiver falta de vaga, um câncer vai entrar na frente do que Quer dizer, não é um problema. Procedimento que no SUS teria prioridade. Não tem, porque não é uma coisa que vai alterar a saúde assim física a curto prazo, né? Lógico que a psicológica, como a gente falou, vai alterar. Agora, entre um paciente de um grande hospital que tem vagas limitadas, um paciente que tem um câncer para tratar e um paciente que pode esperar algum tempo que não vai morrer por isso, a prioridade vai ser dada para a doença mais grave. Né? Doutor, nós falamos que o boom de hormônio, né, no garoto, aí na juventude, de modo geral, lá pelos 12, 13 anos, na época da puberdade. Mas existe uma idade específica que a gente acaba realmente apontando que existe esse problema? Até mesmo antes disso? Não, assim, tem pacientes que crescem muito rápido, têm uma puberdade mais precoce e outros mais tardias, né? Então, a gente vê muito, se começou a crescer, o pai, qual o tamanho, se já está. Agora, a mama crescendo muito rápido, não é interessante operar, porque ela pode voltar a desenvolver. Agora, tem alguns casos de exceção que o paciente ainda está crescendo, a mama já está grande, ele está psicologicamente extremamente afetado, você não pode também deixar postergar um problema desse. É melhor você tratar, vai fazer um acompanhamento endocrinológico, né, com o endocrinologista, para tentar bloquear os hormônios, diminuir esse crescimento da mama também, mas nesses casos pode-se operar ainda numa fase precoce. Tá. Qual que é a idade ideal, então, para a cirurgia, doutor? Se não há esse crescimento exagerado durante já a fase de crescimento da criança, que ele fique completamente transtornado com isso? Isso quando parou de crescer as mamas, já estagnou, né? Quando estagnou, que é geralmente depois dos 17 anos, a não ser que tenha esse problema anterior, né? Um garoto de 15 anos que tem uma mama muito grande, que não se relaciona na escola, que não vai jogar bola, que está totalmente privado da sociedade, não tem por que você esperar. Lembrando que saúde não é só bem-estar físico. Perfeito. Ele está com problema de saúde da parte emocional. O procedimento é simples, é tranquilo, doutor? É uma cirurgia com anestesia local e sedação alta no mesmo dia. A parte de lipoaspiração, se acontecer, demora entre 1 e meia, e a ressecção da glândula em torno de 40 minutos a 1 hora. Então, toda a cirurgia é em torno de 2 horas e meia. Né, com a anestesia local e sedação. Quer dizer, é uma cirurgia de porte pequeno, né, costuma ter uma recuperação rápida, não é uma recuperação que costuma ser dolorosa. Então, alguns pacientes, quer dizer, a grande maioria, opera sexta-feira, né, e vai trabalhar segunda-feira ou vai para a escola segunda-feira. Mas ele precisa tomar alguns cuidados depois, não é Claro, isso? não vai poder fazer esporte em torno de 1 mês e meio a 2, tem que usar um colete para que a pele está solta, para ajudar a ter uma aderência na pele em torno de 1 mês e meio também. Tem que fazer drenagens linfáticas e ultrassom no pós-operatório, que é uma massagem para que não fique muito inchado, e ultrassom para a cicatriz interna fibrose não encaroçar. Então, tudo isso é feito, mas em termos de tem que ficar em casa descansando, geralmente uns 3 dias. É uma cirurgia que não precisa tirar férias para fazer. Tem mais perguntas chegando para a gente aqui através do WhatsApp, Maria Cândida? A Lucy de São Paulo, ela pergunta se esse problema, né, esse crescimento das mamas, ele por acaso pode gerar um câncer. Existe risco de câncer como em mulheres? Ela pergunta. Olha a pergunta interessante, doutor. Existe, né? O câncer de mama dá na mama. Na mama o quê? Na glândula, né? Então, se um rapaz tem uma mama muito aumentada, ele tem mais tecido que pode gerar câncer. Não é comum, não é frequente. Agora, o homem com ginecomastia vai ter um câncer, um risco um pouco maior do que o homem sem ginecomastia, sim, pelo tamanho da glândula que ele tem. Mas não é que nem na mulher, que é um câncer muito mais frequente, muito mais comum. Tá, eu já vi casos, nas mulheres, por exemplo, quando se tem um histórico familiar de câncer de mama, que a mulher, por precaução, ela faz a retirada. No caso do homem, isso também já aconteceu, doutor? Acontece? É que é muito difícil você ter o câncer de mama masculino. Mas existe, né? Existe. Agora, teoricamente, nunca peguei um caso desse, que o pai teve ginecomastia com câncer, você vai ter o filho com ginecomastia, aí se opera com certeza. Bom, doutora, quero agradecer a tua presença, Eu que agradeço, muito obrigado.